por manter a reunião de hoje. E aí eu coloquei uma pauta aí, porque uma pauta que vai ser bem recorrente, tá, pessoal? A gente vai falar muito ainda sobre a plataforma, né, sobre os recursos, porque vários recursos a gente ainda não está usando, vamos passar a usar com o tempo, vou implementar ali várias coisas ainda, então essa pauta vai ser recorrente. Claro que hoje a gente vai ter uma visão mais básica, né, mais introdutória daquilo que já está operacional, mas a gente vai voltar a ter essa pauta. Então, a ideia de hoje é a gente falar da pauta da plataforma, né? Que eu sei que muita gente tem dúvida ainda. Não cumpri exatamente o que estava previsto na data prevista. O que acontece? Como eu faço? E apareceu o exercício, já tinha link do TEC, eu já faço exercício do TEC, enfim, uma série de dúvidas, né? Então, hoje é para a gente tratar disso, de como se virar ali, né, desde os conceitos mais básicos ali que a gente precisa da plataforma. E vamos falar sobre o TEC, né? É importante falar sobre o TEC, por quê? Porque embora, né, a gente disponibilize ali os cadernos, e a ideia ainda é melhorar bastante os cadernos ali também, fazer mais cadernos, melhorar a exatidão de alguns, em algumas matérias, em alguns já está bom, mas em outros dá para melhorar, né? Eu acho que ter o caderno pronto ali, nessa fase principalmente que a gente está começando, ou está ali ainda mapeando, né, o nosso desempenho, eu acho que ajuda muito, pós-edital, então nem se fala, você ter cadernos prontos ali para mapear, mas é fundamental, isso não quer dizer que vocês não precisam conhecer a ferramenta, né? E eu falo no TEC porque é a que a gente mais usa, que eu indico, enfim, mas quem usa outra também precisa conhecer. Por quê? Porque quando a gente fica mais avançado, não tem jeito, vocês vão ter que ir lá e fazer o caderno de vocês daquele ponto específico, não é dessa aula, é desse ponto aqui que eu tenho problema, ou eu preciso fazer meu caderno de erros, enfim, tem que conhecer bem ali a plataforma. Então, a gente vai fazer hoje um básico ali, os principais filtros também, não vai ser nada assim para esgotar, né? Mais para frente, quando a gente vai falar especificamente de caderno de erros, aí a gente vai fazer alguns cadernos de erros, vai ser difícil, né? Eu vou ter que pedir o login de alguém para fazer caderno de erros, porque o meu TEC é zerado, não tem nada de questões resolvidas, mas a gente vai fazer isso também lá na frente, certo? Então, vamos começar logo aqui, vou compartilhar minha tela com vocês, já estou gravando, e a gente vai começar falando aí o básico da plataforma. Vou continuar admitindo o pessoal que está entrando aqui. Se isso fica visível para mim aqui. E não atrapalhe. Deixa eu ver como é que eu... Bom, vamos deixar aqui de vez em quando eu dou uma olhadinha se tem gente esperando para entrar. Tem. Acho que vai aparecer ali em cima também. Bom, então, a tela de acesso, né? A página que vocês precisam salvar o endereço aí, né, na memória ou no histórico ali mesmo nos favoritos, é mentoria.vandinaralopes.com.br, né? Essa é a página para acessar ali a plataforma, certo? Então, essa é a página de login inicial. Então, vou logar aqui. Eu vou logar aqui e vou ir lá em editar horários para mostrar mais ou menos aquela tela inicial que vocês tiveram lá. Que vocês tiveram. Quando vocês começaram ali, né, na plataforma. Eu vou aqui em meu plano, editar horário, só para vocês, para a gente voltar do início mesmo, né? E também essa é uma tela que vocês podem usar quando, por exemplo, eu vou começar a partir de tal dia, quero mudar a data de início, quero mudar alguma coisa. Aqui vocês voltam lá para aquela tela inicial, quando o plano de vocês era montado, né? Aqui eu coloquei 4 horas todos os dias, vocês nem precisam trocar o horário, se vocês só quiserem estar fazendo um recálculo, enfim, vocês vão deixar os mesmos horários, mas no primeiro acesso vocês colocaram ali os horários de vocês. Bom, pronto, ok. E aí ele vai começar a calcular, né?
Aí ele pergunta a data de início. Se a gente colocar hoje, ok. Se eu colocar amanhã, hoje aparece zerado, né? E aí ele não traria tarefas para hoje. Consigo ver se tem alguém aí na sala de espera. Agora complicou aqui. Deixa eu ver. Eu acho que não tem. Aí ele fica um tempinho ali, calculando. Ok. E aí ele cai aqui nessa tela que é a meta semanal, né? Que é a meta semanal. Bom, e aqui vocês conseguem visualizar tanto a semana atual quanto a próxima, né? É o prazo ali que ele permite que vocês... Não estou conseguindo acessar a sala de espera, pessoal. Tem que interromper aqui um pouquinho o compartilhamento para deixar o pessoal entrar. Voltamos aqui. Bom, então aqui vocês conseguem, nessa semana, na semana atual, quando vocês estão na semana atual, aparece essa mensagem aqui, ó. Você pode arrastar as metas da semana para trocá-las de lugar. Clique aqui para mostrar as metas que podem ser alteradas. Quando vocês clicam aqui, ele balança todas aquelas metas que vocês podem alterar, né? Então, por exemplo, né, digamos, às vezes acontece a questão ali com um resumo, né, que aparece invertido com as questões, eu vou explicar um pouquinho isso daqui a pouco, mas você pode vir aqui, eu quero que a leitura, ela venha aqui para quinta-feira e não na quarta-feira, a leitura da Constituição. Vocês conseguem arrastar dentro da semana, vocês têm essa liberdade. Quer dizer, quando você passa para a semana seguinte, essa tela some, né? Essa tela some. Mas na semana, cheguei na semana, eu prefiro estudar contabilidade todos os dias cedinho, então vou mudar a contabilidade para todos os dias de manhã, aqui cedinho, no primeiro horário. Vocês podem arrastar, né? E aí já fica no dia correto, conforme vocês querem organizar ali a semana. Ok, então, esse menu aqui, o que vocês mais vão usar? Lógico que aqui na meta diária, mas aqui nesse meu plano, é importante vocês conhecerem esse editar horários, que como eu mostrei, vocês conseguem ali para alterar o horário de vocês. Agora, final de ano, eu não vou fazer minhas 6 horas diárias. Final de ano, eu vou fazer somente 3 horas diárias, ou dia 31 e dia 1º não vou estudar. Vocês podem ir ali e mexer somente nesse dia, editando nos horários, né? Mudam os dias da semana. Vocês podem também pausar plano, né? Que é quando vocês realmente, vou tirar essa semana sem estudar, vou fazer uma pausa, enfim, isso está liberado que vocês possam fazer. Replanejar atrasos, né? Quando vocês não fizeram esse planejamento, simplesmente deixaram de estudar e começa a aparecer ali que tem algum atraso. Vocês vêm replanejar, ele vai jogar tudo que está atrasado da data de hoje para frente, né? Da data de hoje para frente. Na verdade, quando você vai aqui, ele pergunta, né? Se você quer confirmar, você confirma que quer replanejar, e aí o que acontece? Ele volta lá, né? Aí, como faz uns comentários ali, pergunta se você quer seguir com o replanejamento, e aí ele vai fazer, né? Se eu tivesse tarefas atrasadas, ele iria me trazer aquelas tarefas já redistribuídas dali para frente, né? Dali para frente. Professora, boa noite. Eu não sei se eu posso interromper, eu queria perguntar só sobre aquela modificação que as metas ficam tremendo para a gente mudar a ordem. Sim. Agora, para aproveitar que já está nessa tela, ou se deixa para depois? Pode perguntar, pode perguntar. Professora, porque eu fiz isso mudando só a ordem, e quando você muda mais de uma e às vezes atualiza a tela, ele
desfaz o que você fez, às vezes salva só uma alteração. Eu não sei se é só comigo ou se está acontecendo e a senhora ainda não tinha percebido. E tu não, Às vezes, não se ligou, de repente, na questão da ordem? Era uma alteração só de ordem, ou, por exemplo, tu não mudou a aula 0 de auditoria, ou melhor, a aula 2 de auditoria para antes da aula 0 de auditoria? Não era isso? Não, foi só, por exemplo, tá aqui e eu quero mudar, por exemplo, botar a leitura um exemplo, leitura do CTN aqui e eu colocar direito administrativo. Quando eu coloco no lugar de leitura da Constituição, ela vem automaticamente para o lugar que eu puxei. Aí, se eu fizer mais de uma, quando eu atualizo a tela, ela tipo que salva só uma das alterações. Se eu mexer em mais de um dia, por exemplo, em mais de uma meta, mais de uma caixinha, ela atualiza só um dia. Aí, quando eu vou lá em meta, lá nas metas diárias, aí está atualizada às vezes só uma delas, não atualiza na meta. Aí eu não sei se a senhora já tem conhecimento, se é algo da plataforma. Não, a princípio não deveria. Se ele permite que você altere, né? Não deveria ter essa trava, não deveria voltar, né? Não deveria voltar. Você tentou atualizar novamente, ou seja, fazer uma de cada vez, mesmo assim não foi? Tentei fazer uma de cada vez e ir atualizando para ver, tipo, se ele salvava e tinha que sempre atualizar a cada modificação de uma em uma, mas mesmo assim eu, por exemplo, tinha puxado uma da segunda e colocado na quarta, e puxei outra da terça e coloquei na quinta, sem ser ordens de aulas, as mesmas aulas, está no mesmo período, por exemplo, a aula 1, um exemplo, eu não estava passando, botando a 2 antes da 1. Aí, quando eu atualizava, ele salvava só a primeira alteração, por exemplo, só a primeira meta que eu mudei. As outras, ele voltava para a configuração dele mesmo. Teria que dar uma olhada especificamente na meta e se tem algum tipo de meta que ele está configurado para não permitir. A princípio, não tem. Professora? E na meta não atualizava o que eu mudava, assim. Entendi. Puxava e ele botava na ordem dele, mudava tipo só uma, aí a meta ficava com as outras que o sistema mesmo automaticamente, quando eu atualizei, modificou. Eu não sei se eu consegui explicar. Vandinara, para ajudar a colega, o que aconteceu? Comigo aconteceu isso também, mas só que eu aumentei minha carga horária e quando eu tentava modificar, o tempo não deixava, ele não deixava, não batia, entendeu? Às vezes eu queria botar, sei lá, Pode 3 ser. exercícios com 2 estudos e aí a carga horária não batia, ele fazia a leitura dele, do sistema e remontava de novo, entendeu? Okay. Então, não sei se pode ter acontecido então, isso. pode ser isso. Ele permite a reorganização, mas... Porém, dentro do tempo. Dentro do entendeu? tempo previsto para cada Isso. dia. Você Porque vai... às vezes tem atividade que é 2, tem atividade que é 1h30, tem atividade Exato. que é meia hora, e quando você tenta mudar isso aí, ele não aceita. Tipo, você vai trocar uma atividade de 1h30 por outra de 1h30, né? Puxa para cá. E não encaixou. Foi. Que eu aumentei para 10 horas por dia, e aí eu comecei a tentar fazer umas trocas e realmente não ficava. Pode ser aí isso. Depois eu percebi que era a questão do horário de estudo, entendeu? Pode ser Tinha isso. matéria que você me dava 3 horas para estudar, outras 1h30, e não batia o que eu queria fazer, entendeu? Com essa carga horária. Beleza. Eu não sei se pode ter sido isso. Pode ter sido isso. Valeu. Pode ter sido algumas limitações que ele coloca, como, por exemplo, da carga horária. Nesse caso, o que você teria que fazer? Ah, mas hoje eu vou estudar mais. Quando você cumprir, ele pergunta se você quer antecipar, né? Você estuda mais efetivamente e aí depois ele pergunta se você quer antecipar. Lembrando que a plataforma, né? Você, mas eu vou estudar o que eu tenho hoje, o que eu tenho para amanhã. Ah, eu tenho isso hoje e isso amanhã. Mas eu quero estudar todas as de hoje e ainda esses 2 assuntos de amanhã. Ok, você estuda todos. Na hora de você lançar, você consegue lançar todos e lá no final ele vai perguntar se você quer antecipar, né? Ou seja, você não vai deixar de, mas eu tinha mais X horas, mas não vou estudar hoje porque a plataforma não permite eu antecipar. Óbvio que não, né? E aí fica aquela ressalva que eu sempre faço para vocês, de que o sistema ele é um acessório, né? Então você tem a meta ali, obviamente que é para seguir no sentido de que está organizada a questão do estudo da teoria, das revisões, das questões, mas você não vai deixar de estudar ou não vai deixar de estudar 1h30 a mais ou fazer 2 tarefas que conseguiria fazer na carga horária de hoje, porque no sistema não está. Né? Quando chega no final,
você tem essa opção aqui ainda, né? Estudou algo fora do planejado, ou depois que você vem aqui e marca tudo ok naquilo que você já fez do dia, ele vai perguntar ainda se você quer, se tem mais alguma coisa do dia seguinte, enfim, que você queira antecipar. Ou seja, né, você primeiro estuda, você vê o planejamento, estuda, faz a programação que você realmente quer fazer, né, que você sabe que é correta, e depois você vem e lança na plataforma. Não vai deixar de estudar ou fazer menos horas do que aquilo que conseguiria em função da plataforma. Certo, pessoal? Então, essa questão ali do resumo da semana e poder mexer na ordem, muito provável que seja isso mesmo que o Gustavo colocou, que é a questão da limitação do tempo, né? Você pode replanejar, mas dentro daquilo que você colocou como uma carga horária prevista para a semana. Bom, vamos lá. O que mais aqui nesse meu plano aí? Sim? Tem uma dúvida também com relação à antecipação de atividades. Depois que você tica todas as atividades do dia, aparece uma mensagem lá e tem a opção de antecipar a do dia seguinte. Aí, beleza, você antecipa. Se você sai da página, você não consegue, pelo menos eu não consegui de novo, antecipar, achar onde que estavam as atividades antecipadas. Tem algum lugar que eu vejo isso? Porque quando eu vou na atividade diária, ela vem sem a opção de antecipar. Por exemplo, eu fiz de manhã, eu antecipei, aí à noite eu volto para continuar as atividades, eu não consigo localizar. Aí eu vou nessa parte aqui, como eu estou fazendo? Eu entro nessa parte que está aberta e vejo qual é a atividade, passo para minha conta e faço o lançamento manual. Só que aí ele não tira essa atividade, ela aparece de novo no dia que estava previsto. Ok, vamos simular isso daqui a pouco, vou fazer de conta que eu fiz todas essas aqui, aí a gente vai ver o que acontece ali. Tá bom. Bom, daqui eu acho que o mais importante era isso, né? Editar horários, replanejar atrasos, acho que é o mais vocês vão usar. O sinalizar os assuntos já estudados, ele é interessante, mas ele acaba não sendo suficiente, né? Vocês acabam tendo que pedir que eu faça a alteração, né? Lembrando, e aí vamos lembrar aquela questão das fases, né? O que seria a fase 1 e dentro da plataforma, o que está dentro das metas, o que estaria incluso nessa fase 1. A primeira fase é aquela primeiro contato com a matéria, né? Você vai estudar a teoria, depois você vai separar ali o material de revisão que você vai usar, e aí a sugestão é que inicialmente a gente pegue o resumo do professor mais os mapas mentais, já separe esse material, e a partir dele a gente comece a construir o resumo, justamente porque nessa primeira fase, nesse primeiro contato, a gente não tem ainda conhecimento suficiente para fazer um resumo. Se a gente for tentar fazer um resumo, a tendência é que a gente acabe escrevendo demais, indo além ali daquilo que necessariamente deveria estar no resumo, porque no primeiro momento tudo nos parece importante, né? Então, por isso, a ideia é a gente, nesse primeiro momento, só pegar o material de revisão que tem ali pronto já, né? Fazer alguma outra anotação de algo que tenha achado relevante, mas sem essa ideia de escrever muito, justamente por não ter ainda esse discernimento. Ok, depois disso a gente vai para as questões do PDF, né? Para as questões do PDF. Essa é a fase 1. Como que isso aparece aqui dentro da plataforma? O azul, que é o estudo, né? E aí você pode ter 3 períodos de 1h30, 3 períodos de 1 hora para completar esse estudo, né? Então, da aula 0, vai estar dentro da fase 1. Aí depois vai ter uma meia hora ali que é resumo, que é justamente isso, e aí vocês não vão usar meia hora, provavelmente, porque vocês ainda não vão estar escrevendo, né? Ou na prática, vocês até podem, durante essa fase 1 ali, a fase de estudo, já ter pego, separado e ir anotando alguma coisa ou outra durante a leitura do material, mas esse resumo seria justamente isso, chegar no final da aula e separar ali o material que vocês vão usar para revisão, fazer uma outra anotação, definir qual é o material que vai ser de revisão. E depois, a primeira tarefa de exercício, tá? Isso seria a fase 1, né? Essas primeiras tarefas, as tarefas de estudo, as tarefas de resumo, as tarefas de exercício. O que acontece? Tarefa de exercício, a plataforma, ela não diferencia a tarefa de exercício da fase 1 para as outras tarefas de exercício que vocês vão continuar tendo até a aprovação, né? Exercício é para sempre. Então, como você vai saber que aqueles... E aí eu já vi
vocês comentando, se confundindo. Aí veio tarefa de exercício e já apareceu os cadernos do TEC para mim, já é para eu fazer no TEC? Não, se é o primeiro exercício que vocês estão fazendo do assunto, é sempre os exercícios do PDF. O que acontece? O sistema não diferencia tarefa de exercício fase 1, fase 3, fase 4. Então, sempre que aparece exercício, vem com o link dos cadernos do TEC. Mas se é a primeira vez que você está fazendo, é aqueles exercícios que vêm logo após ali na sequência do estudo da teoria, vocês vão fazer essas questões, esses exercícios são 30 questões do PDF, né? Porque as primeiras questões que a gente resolve na fase 1 são do próprio PDF, é aquele trio ali, o azul do estudo, o laranja do resumo e o verde do exercício. Depois, todo o verde que aparecer do assunto mais para frente vai ser sempre no TEC. Somente esse primeiro que vem logo após o estudo, né? Vem logo após o estudo da teoria, após o resumo, no caso, né? Então, esse é sempre do PDF, ok? E aí, uma coisa importante com relação a essas tarefas aqui, né? Estudo, revisão, resumo, exercício. Quem já teve alguma atividade aí de replanejamento ou mexeu, já viu que os exercícios todos passaram para no máximo 1 hora, né? Não tem mais exercício de 1 hora e meia. E ainda assim, eu sei que para alguns alunos essa 1 hora está exagerada para as 30 questões. Talvez eu até reduza as teóricas para meia hora e deixe 1 hora para as exatas. Mas o que é importante com relação a isso aí? A tarefa azul, a de estudo, o tempo que está aqui, ele realmente é relevante, 90 minutos. Vocês vão ler 90 minutos, 5 a menos ou 5 a mais, para fechar ali aquele subitem, né? E depois vocês vão para a próxima atividade. Nas tarefas de estudo da teoria, o tempo ele é para vocês seguirem, é uma tarefa de tempo, estudar 1 hora e meia, a aula 0, tal. Se vocês forem cumprir a tarefa de estudar a aula 0, vocês às vezes vão ficar 6 horas seguidas, e obviamente que não é a ideia. Então, a tarefa azul de estudo, ela realmente é relevante à carga horária. Agora, todas as outras tarefas, o resumo, revisão, exercício, são metas de atividade. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho aqui língua portuguesa para fazer no dia 30, 60 minutos. Os exercícios, a gente já conversou sobre isso, são 30 questões. A gente usa o padrão de 30 questões, seja no PDF, fazendo só as pares ou só as ímpares, né? Para cobrir um número maior ali de assuntos, seja no TEC, são 30 questões que a gente faz. Então, é a tarefa. Essa carga horária aqui é uma referência. Mas para fazer 30 questões, eu levei só 40 minutos e não 60. E agora, o que eu faço com esses 20 que faltam? Você não faz nada, você vai lá, você cumpriu a tarefa. Essa carga horária, ela é uma referência. Nunca vai fechar exato para todo mundo, 60 minutos ou... Lógico, se fica muito discrepante, acaba que você tem que estar sempre refazendo o planejamento, porque eu vou estudar 4 horas, aí estava 1 hora, enfim, fica sempre replanejando. Por isso a ideia é a gente tentar ir ajustando, talvez reduzir para meia hora, por isso eu até fiz aquela pesquisa lá com vocês de quanto tempo vocês levavam. 1 hora já está bem mais realista que 1 hora e meia, né? 1 hora e meia é realmente, no máximo, as exatas e alguma contabilidade estilo FCC, né? Que é mais trabalhosa. Mas o que eu quero dizer é isso, revisão. Meu resuminho aqui desse assunto de contabilidade é bem curtinho, ou de contabilidade de custo, é só as formas, eu dou uma olhadinha, tenho 2, 3 questões modelo aqui que eu coloquei junto com o resumo, porque eu achei ela bem... um passo a passo quase, né? Achei essa questão muito didática e resolvi colocar aqui no meu resumo, vou olhar isso, levo 10 minutos. Está cumprida a tarefa de revisão, né, em 10 minutos. E não, você não precisou de meia hora daquele assunto. Talvez para revisar licitações você precise de 45 minutos e não de meia hora, porque o assunto é enorme, né? Depois, mais para frente, nós vamos até falar sobre essas questões sobre licitação, que a princípio, num primeiro momento, a gente vai dar uma passada meio rápida por esse assunto, porque não é o momento da gente se deter num assunto que está em mudança, né? Você não tem todos os outros para estudar, exceto quem está em pós-edital. Mas o que eu quero dizer? Que tirando o azul, o resto vocês foquem na atividade. Concluí em 20 minutos? Ok, vou lá, né? Faço o lançamento pelo cronômetro, dou a tarefa concluída e vou adiante, né? E a mesma coisa se levar um pouquinho mais, é a tarefa, mas obviamente a gente tem que ter uma carga horária ali estimada, mas você não vai deixar
não vai ficar parado esperando acabar o tempo, ou fazer mais questões para acabar o tempo, enfim, ou já revisei e agora o que eu faço com o resto do tempo? Não, é a tarefa, vai lá, concluiu, vai adiante. O azul, sim, do estudo, vocês levam em consideração o tempo. Então, a tela aqui da meta diária, né? Vamos ver se entra aqui. O que deu? Pronto. Conectada aqui. Metas diárias. Estou fazendo alguma coisa errada aqui? Não vai? Não, metas diárias mesmo. Acho que é a internet. Estranho. Vamos simular ali aquela situação. Estou no Wi-Fi aqui, mas a princípio é para estar funcionando. Vamos trocar a internet. Vamos ver. Se é a internet mesmo. Ah, não deve ser a internet, né? Porque tá todo mundo me ouvindo e me vendo no Zoom. Estranho. Sua conexão com a internet está instável. É a internet, sim. Deixa eu abrir aqui. Estranho. Não está entrando nada aqui agora. Oi, professora Vanginara. Fale. A plataforma tá fora também aqui no meu. Vai ver que caiu geral, né? Ah, tá fora para você? Então pode ser isso. Porque a internet não poderia ser mesmo, porque a gente tá falando normalmente aqui. Bom, deixa eu ver se eu consigo acessar por aqui. Para mim tá funcionando. Tá funcionando? Tá. Eu acabei de clicar nessa metas diárias e atualizou. Atualizou? Vou tentar aqui. Se não der, aí vamos para o técnico. Aí o problema é com nós. Acho que agora vai. Foi. Vamos ver se vai dar certo. Vamos tentar aqui. Compartilhar a tela. Bom, entrou novamente. Vamos ver se vai. Aqui. Meta diária. Ok, nessa questão aqui da meta diária, né? Algumas observações importantes. Nunca lançar apenas direto aqui, tá, pessoal? Sempre fazer o lançamento por aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é iniciar o cronômetro, lançamento manual. Essa sempre é a forma de lançar. Ah, foi 27 minutos, não 30. Ok, salvou, né? Por quê? Porque vocês viram lá que vocês têm tempo bruto, né? Tempo bruto e tempo líquido, ou tempo cronometrado de estudo.
O tempo líquido, que é aquele, inclusive, que a gente quer saber para saber se vocês estão batendo a meta, né, que colocaram ali, é o que interessa para a gente. Então, sempre lancem o tempo de estudo por aqui. Se vocês somente clicarem aqui, ele vai lançar somente no tempo bruto esses 30 minutos de atividade, e não aquilo que efetivamente vocês fizeram. Então, sempre, em todas as atividades, iniciar cronômetro, lançamento manual, lancem aqui o que vocês utilizaram, aí depois disso, sim, já terminei essa tarefa. Aí vem essa pergunta aqui, né? Dizendo que você cumpriu aquela meta específica e pergunta se você ainda vai estudar esse assunto. Aqui a gente está na leitura do CPM, né? E aí cada tarefa foi colocada como se fosse uma aula, cada meta. Então você vai colocar, sim, acabou, né? Estudei o assunto todo, não precisa colocar mais meta. CTN não é uma boa constituição, na verdade. Mas na próxima, ali no estudo da auditoria, vai ficar mais claro. E aí ele vai replanejar. O que quer dizer isso, né? Como seu cronograma está em dia e não há outras atividades dessa matéria hoje, seu cronograma foi replanejado somente a partir de amanhã. Bom, ok, li a Constituição, fiz o lançamento manual, agora eu tenho aqui estudo da auditoria. Como eu já disse, da auditoria, conceitos e objetivos, interna independente, aula 00, tá? Que informações sempre vai ter aqui? Vocês têm aqui a referência, né, que é qual o curso que foi utilizado, essa aula. E aqui, quando vocês colocam em baixar o material, ele vai abrir, né, vocês já estiverem logados, e se esse curso já estiver lá nas matrículas de vocês, ele vai abrir a página ali do curso específico. Curso básico, talvez eu não esteja logado nesse curso, mas é o link. Ah, não abriu o link, ou estratégia mudou de link. Pode acontecer. Aí vocês vão saber, curso básico de auditoria para concurso área fiscal 2020. Vocês vão lá, vão pegar a aula 0 desse assunto, que é a que corresponde a essa aula indicada, certo? Ou ainda, mas eu tenho aqui o curso da Receita Federal, a aula 0 é conceitos e objetivos interno independente. Boa parte dos cursos, né, pré-editais, eles são iguais, né? Os professores não fazem novos cursos, inclusive o pós-edital. Pós-edital, eles só fazem alguma adequação, mas o curso é o mesmo, né? Então, às vezes, a gente fica muito preocupado, mas o fundamental é o assunto, né? Mas vocês vão ter esse link e a referência de qual assunto é. Se vocês copiarem e colarem aqui, curso básico, e colarem lá, ele vai buscar exatamente, porque esse é exatamente o nome copiado e colado lá do estratégico. Então, aqui nesse baixar material é o link para a página do curso de referência, né? E aqui está o nome desse curso de referência. O iniciar cronômetro novamente, lançamento manual, estava previsto aqui para eu estudar 1 hora de auditoria, eu estava quase acabando o assunto quando deu a 1 hora. Então, na verdade, eu estudei 1 hora e 5 minutos para conseguir acabar aquele assunto, não 1 hora. Salvar. Ok. Foi salvo. E aí vocês viram essa mensagem das horas líquidas, né? Somente vai para as horas líquidas quando vocês fazem esse lançamento pelo cronômetro. Por isso que é importante sempre lançar pelo cronômetro. Ok, já lançou pelo cronômetro, agora sim você vai aqui que colocou que terminou essa meta. Bom, e o que quer dizer isso que você cumpriu a meta? Quer dizer que você cumpriu a 1 hora de estudo diário da aula 0, né? Quando eu cadastrei essa aula 0 e sugeri lá que vocês lessem o PDF, ou posso ter sugerido a videoaula, ele vai, e coloquei que vocês vão estudar essa matéria em períodos de 1 hora, ele estimou que toda essas 130 páginas de PDF, vocês vão precisar de 5 horas para ler, ou seja, são 5 períodos de 1 hora. Mas, digamos que vocês já estavam na metade, ou que vocês leem muito rápido, ele sempre vai perguntar, aqui eu estou no primeiro encontro desses 5 encontros de 1 hora, mas ele sempre vai perguntar se você ainda terá que estudar esse assunto. Ok, você cumpriu a meta. Qual era a meta? Estudar durante 1 hora aquele assunto. Isso você cumpriu, está livre.
né? Em tese, você estudou 25% do assunto, quer dizer que ele calculou aqui 4 horas, né, para esse assunto. Você estudou 1 hora e ele diz que 25% do assunto você já estudou. Mas ele coloca aqui que você ainda terá que estudar esse assunto, né? Justamente porque estimou em 5 horas a leitura de todo aquele PDF. Mas ele pergunta aqui, né, para confirmar se você ainda não acabou ou se você já acabou. Ah, não, eu já tinha lido esse assunto, nem peguei o PDF que a professora colocou ali, peguei o simplificado só para dar mais uma repassada, porque na verdade eu já tinha estudado esse assunto, mas eu quis deixar na fase 1 para eu passar novamente rapidinho. Então, se você marcar aqui que não acabou o assunto, ok, ele não vai mexer em nada e vai continuar com aqueles outros 3 períodos aqui no caso, né, previstos para você concluir esse assunto durante aí os próximos encontros da matéria. Agora, se você coloca aqui que não precisa porque você estudou todo o assunto, ele vai dizer que replanejamento é necessário. Por quê? Porque esse período de 1 hora era para estudar só 25% do assunto. Você está dizendo que já estudou tudo com esse período. Você pode cancelar e voltar. Não, me confundi. Eu quis dizer que eu cumpria 1 hora, mas eu não estudei toda a aula, não. Ainda tem que acabar essa aula. Ou você confirma, não, acabei sim. Né? Eu leio muito rápido e nessa 1 hora eu já consegui ler todo o PDF. Então, você vai confirmar o replanejamento e aí realmente ele vai replanejar. Por quê? Os próximos 3 encontros de auditoria ainda estavam para você fazer essa aula 0. Você colocou que terminou no primeiro. Ele já vai puxar a atividade de resumo, já vai puxar a atividade de exercício e depois vai puxar a atividade para você ler a aula 01. Entendeu? Ele colocou que hoje não tinha atividade mais dessa matéria, então o cronograma foi replanejado somente a partir de amanhã ou até de outro dia, quando voltasse a ter auditoria. Certo? Aqui, direito constitucional, vocês vão fazer a mesma coisa, vão colocar aqui o tempo que vocês efetivamente estudaram, coloca em salvar, ele vai dizer que aí sim foi colocado na sua carga horária, coloca aqui que já terminou a meta, ele vai perguntar se você terminou o assunto, você bota que não, ok, segue tudo certinho, estudo de direito administrativo, sempre, né, iniciar cronômetro, lançamento manual, bota aqui, 56 minutos, salvar, ele lançou nas horas líquidas, terminei a meta, ainda não acabei o assunto, vou querer mais metas, ok, segue como estava planejado. Aí aqui vem aquela tela, né? Você finalizou as metas, ou seja, as 4 metas que tinha hoje para estudar. Ou fecha o aviso ou adiantar atividades de amanhã. Se você clicar em atividades de adiantar atividades, ele traz aqui as atividades do dia 29 e você vai estudar e vai fazer essas atividades, né? Vou estudar, vou antecipar direito constitucional e essa contabilidade geral. Ok, antecipa, depois ele vai voltar aqui para as atividades, ele vai recalcular, né, o dia seguinte, depois que você antecipar. Digamos aqui que antecipamos, então, uma delas. Opa, aqui é errado. Digamos que antecipamos aqui o estudo de direito constitucional. 1 hora. Ok. Terminei, mas não acabei o assunto. Ok. Bom, voltar para as atividades do dia. Acho que foi aqui, né? Quem comentou? Foi a Mariana? Não? Mariana? Ok. Certo. Depois ela disse que não conseguiu voltar para as atividades do dia seguinte e essa tela aqui não aparecia. Clique aqui para acessar as atividades de amanhã. Não tenho certeza se aparece, tá? Porque eu também não uso muita... Até tenho que usar, né? Acho que eu vou estudar aí para Cefaceará para usar a plataforma. Péssima, Dinara, foi um problema técnico aqui mesmo. Não, mas realmente eu não sabia. Eu até, qual ia ser a minha sugestão para vocês? Que vocês fizessem efetivamente o que tinha que fazer e depois vocês tentassem, depois fossem lançar, né? Porque poderia ser que realmente não desse para acessar. Ok? Então, aqui, por exemplo, aqueles alunos que... a Dinara bota lá 1 hora para fazer 30 questõezinhas de constitucional, né? Eu faço isso em 20 minutos. Ok, você vai terminar e vai lá e vai fazer as atividades de amanhã também, tá? O que vai acontecer? Mas eu já estou com muita coisa antecipada. Deixa eu ver aqui se ele
quando você tiver com muita coisa antecipada, você pode vir e replanejar, né? E replanejar justamente para ele. Ah, eu estou com 2 dias antecipado, parece como se eu não tivesse nada amanhã. Eu quero que ele recalcule e deixe o dia de amanhã. Aí você vai ter que fazer esse replanejamento, né? Vem aqui no meu plano e vem replanejar atraso. Nesse caso, o atraso nem é atraso, é uma antecipação, né? Replanejar as antecipações, ou seja, ele vai colocar isso, vai deixar a terça-feira de novo aquelas 4 horas que você colocou, né? Na verdade, você adiantou, mas você vai continuar fazendo 4 horas no dia seguinte, certo? Então, esses eram aqui alguns dos principais lançamentos que eu queria mostrar para vocês. Vamos ver se agora eu consigo passar para cá esse... Agora, ele trocou, né? Se agora ele vai deixar esse exercício de contabilidade aqui. Aquele probleminha de que às vezes ele não... Vamos aqui para a atividade do dia seguinte, porque eu já fiz todas as de hoje. Está aqui o exercício de contabilidade. E aí no exercício, né, vem um pouquinho diferente, porque aqui ele vai trazer o link da nossa pasta lá, né, do Drive com os cadernos do TEC, tá? Em alguns momentos ele já traz direto o caderno, em outros momentos ele traz a pasta. Quando tinha o caderno bem específico, ele trazia o caderno. E aí vem a dúvida que eu comentei com vocês, né? Alguns alunos, mas ele já trouxe aqui no fazer exercício os cadernos do TEC, mas é o primeiro exercício que eu faço. Como eu disse, a atividade de exercício não diferencia. Vocês que vão precisar diferenciar. Não, é a primeira atividade dos conceitos introdutórios de exercício que eu estou fazendo. Eu acabei de estudar essa aula, ok? Então é questões TEC, eu não vou nem aqui para os exercícios, são exercícios que eu vou fazer no TEC, né? Então aí aqui depois você vai colocar ali quanto que efetivamente você levou. Esses conceitos iniciais são só teóricos, 30 questõezinhas rapidinhas, fiz em 32 minutos. Beleza, salva ali, que fez em 32 minutos. E, como essa é uma atividade de exercício, quando você colocar que terminou, ele vai perguntar, né, dessas 30, quantas você acertou. Fiz rápido, mas errei 8, né, não adianta também correr tanto. Ok. E aí você colocou ali o que você fez, né? Quando você, sempre que for de exercício, quando você colocar que terminou, em vez de abrir aquela tela lá que pergunta se você realmente concluiu o assunto, ele vai perguntar quantas questões você fez e quantas dessas você acertou. Certo, pessoal? Isso é o mais básico aqui que eu queria mostrar para vocês hoje da plataforma, é o principal, né? Vocês saberem replanejar, vocês saberem que vocês têm tarefas que são de tempo, que são justamente as tarefas azuis, né, de estudo, essas são de tempo, mas todas as outras tarefas são de atividades, ou seja, se vocês concluíram a atividade, independente, vocês vão lançar o tempo que levaram para fazer e vão seguir adiante. Eu estudo 5 horas por dia, mas as tarefas que estavam para mim, eu fiz em 3 horas. Então, hoje meu dia está encerrado. De jeito nenhum, né, pessoal? A meta principal é vocês cumprirem a carga horária semanal de vocês, né? Porque senão, se vocês... mas eu faço sempre mais rápido as atividades de exercício do que está previsto ali. Aí você, em vez de fazer as 30 horas planejadas, você vai estar fazendo 24. Você faz mais rápido, você tem que ir puxando mais tarefa, né? Isso é algo que, infelizmente, não vai estar 100% ajustado. Mas, por outro lado, vem justamente a vantagem do sistema ser dinâmico, né? Se você puxou alguma coisa, antecipou, vai ali replanejar e ele recalcula, né? E aí você segue a mesma ordem planejada, só que você está indo mais rápido, melhor ainda, né? Vai concluir mais rápido, mas o principal é a carga horária de você. Se eu tinha que estudar 5 horas, minha meta é estudar 5 horas livres por dia, eu vou estudar 5 horas. O que o sistema estava planejando para 5 horas, eu faço em 4. Então, eu vou antecipar mais uma tarefa de 1 hora do dia seguinte. Certo, pessoal? Lançamento de questões aqui, né? Para questões que vocês fizeram, não foi dentro aqui das atividades, fizeram fora, já tinham feito antes de entrar aqui, enfim. E outro local aqui interessante agora é esse menu consultoria, onde a gente vai colocar, onde eu estou disponibilizando para vocês as reuniões semanais. Está aqui a reunião da semana passada, pretendo até amanhã disponibilizar essa reunião de hoje. Certo, pessoal? Isso é, como eu disse, a gente vai ter vários encontros, pelo menos um por mês para falar da plataforma, até porque a gente vai ter várias novidades com relação à plataforma aí. Então, inclusive alguns cursos, tá? Que eu estou correndo atrás para ver se a gente faz, não quero antecipar, porque enquanto não acontecer,
para colocar direto aqui dentro para vocês, daqueles assuntos que são mais problemáticos, daquelas matérias que são mais problemáticas, a gente tem um material de referência aqui dentro da plataforma mesmo. Mas isso é algo que eu preciso ainda fechar com os professores. E isso também eu vou fazer, a gente vai fazer muito conforme o relatório de vocês. Daqui a pouco eu não preciso de um curso todo de TI, porque eu vi que os 3 assuntos de TI que o pessoal vai muito mal são quase os mesmos para todos. Então, talvez eu não precise chamar a professora Patrícia e tentar que ela faça um curso inteiro de TI para a gente aqui dentro, mais mastigadinho, todo. Mas desses 3 assuntos eu acho que vale a pena, porque todo mundo vai muito mal nesses 3 assuntos, e são assuntos importantes. Isso a gente vai ter essa informação conforme vai tendo o histórico de vocês. Mas são coisas para a gente ir implementando na plataforma, né? Mas hoje eu queria passar essa visão aqui para vocês da plataforma. Por hora, era isso. Como eu falei, vamos voltar a falar bastante dela. Agora, eu... Professora, Sim. Fala tudo bom? Tudo. Veja só, uma dúvida em relação às questões. Eu sei que aquelas questões, aquela no decorrer do PDF, tem questão no meio do assunto também que os professores botam, né? Aquelas a gente não lança de jeito nenhum, porque não vai medir nenhum rendimento, né? Exato. Aquelas questões, elas são mais para o professor começar a mostrar para você como é que isso aqui aparece em prova, né? Como é que isso é cobrado. Elas são bem didáticas e não tem esse... Não acho que faça sentido a gente contabilizar aquele desempenho e aquelas questões. Lógico que até é legal a gente... o professor acabou de falar, deixa eu ver se eu consigo resolver sozinho antes de olhar. Mas o objetivo dela nem é tanto você correr para resolver sozinho. Eu acho válido fazer isso, mas é justamente, ela é didática ainda, né? Aquelas Para fixar o conteúdo mesmo, né? Exatamente, para fixar. E então, quando tiver azulzinho lá, estudo, a gente só vai resolver as questões do PDF quando acabar todo o assunto, não é isso? E vai lançar essas questões só quando acabar o assunto. Só quando acabar o assunto e vai aparecer uma tarefa verde para vocês. Tá. Porque Beleza. antes vai aparecer uma tarefa de resumo, que tem meia hora, né? Mas que talvez vocês levem 10 minutos, 5 minutos, que é para vocês separarem o material que vocês vão utilizar para revisar esse assunto. Aí, depois disso, aparece uma tarefa verde de exercícios daquele mesmo assunto, que, embora tenha o link do caderno do TEC, como é a primeira vez que vocês estão tendo tarefa de exercício desse assunto, é a tarefa de exercício do PDF. Só mais uma coisa. E se eu não acabar o assunto e, colocar, ele vai replanejar automaticamente e tal, redistribuir lá o assunto, e essas tarefas de exercício desse assunto, elas automaticamente vão para frente também? Perfeito. Tudo que eu mostrei, o que eu mostrei ali era uma situação na qual você não tinha, você acabou antes, né? E aí ele estava puxando. Pode acontecer também de você chegar lá na última tarefa prevista e mesmo assim não ter sido suficiente. Ele preveu 4 horas, mas você vai precisar de 5. Aí você vai colocar que precisa de mais tempo. Aí o que ele vai fazer? Você já viria, a próxima tarefa depois seria o resumo, né? E depois as questões. Ele vai jogar para frente o resumo e as questões e vai colocar mais uma tarefa azul de estudo. Ele nunca vai eliminar uma tarefa de resumo, uma tarefa de exercício, ele só vai antecipar ou atrasar, né? Se você colocou que precisa de mais tempo do que estava previsto, em vez de já vir a próxima tarefa de resumo, vai vir mais uma tarefa de estudo, mais uma hora. Quando você coloca que precisa de mais tempo, né? E aquilo não está programado ainda, ou seja, chegou no último encontro de 1 hora das 4 horas previstas para estudar aquela aula 0 de auditoria, e você não terminou, vai precisar que coloca mais. Ele vai perguntar quantos minutos. Mais meia hora eu termino, mais 60. Ok, ele vai pegar esse meia hora ou esse 60, vai jogar para frente e vai empurrar as outras atividades mais para frente. Beleza, obrigado, viu? Nada. Certo? Vamos agora rapidinho aqui só mostrar para vocês aqui o básico do TEC, tá? Como eu disse, a gente vai ter outros momentos para ver TEC, porque TEC é bem importante, principalmente quando vocês ficarem avançados. Hoje vocês, né, praticamente vão pegar só os cadernos prontos. Mas vi aqui que não tem um caderno desse assunto, ou enfim. Ok, não vai ficar sem fazer as questões também por isso. Mas principalmente quando vocês estiverem mais avançados aí, vocês precisam dominar o TEC. Então vamos lá, o básico do básico aqui do TEC. Bom, criar um novo caderno de questões, certo, pessoal? Criar um novo caderno de questões. Aí, vai abrir aqui para nós essa tela dos filtros, certo? Aqui, se vocês tirarem OAB, CFC, quiserem deixar só concurso, mas se deixarem
esse global, os filtros que a gente coloca acaba vindo ali somente concursos também. Mas, se quiser deixar, é até indiferente. Os nossos filtros, depois quando filtra a banca e tudo mais, mas se quiser deixar aqui só concursos, beleza. Questões objetivas, né? Também poderíamos fazer um caderno de questões discursivas, mas questões objetivas. Quais são aí os principais filtros que eu uso e que sugiro que vocês usem também quando vão fazer os cadernos de vocês? Bom, temos a questão da banca, né? E aí a gente pode estar numa fase, estou estudando para ser fase Espírito Santo, então vou botar FGV. Não estou estudando para nenhum concurso específico, quero botar todas as principais bancas. Então, vocês colocam todas, tá? E aí, colocou essas três. Vamos colocar só essas três, depois eu quero dar uma dica aqui sobre as bancas. Órgão e cargo. Quando que eu vou usar esse órgão e cargo? Quando eu quero achar uma prova específica. No geral, a gente não usa esse órgão e cargo aqui. Ano, normalmente de 2015 para cá, para não ficar um número muito grande de questões, tá? 2015 para cá. Área, no geral, não usa esse filtro de área também, não vejo necessidade, porque a gente quer volume de questões, né? Então, também não uso esse filtro de área. Civil, penal, empresarial, eu até tiro aqui jurídica, autoridades. Né? Ou quando vem muito assunto, muitas questões, eu até pego, então, só fiscal e controle, no máximo aqui, jurídica, servidores, para pegar aqueles cargos de analista ali de tribunal, que tem um bom volume de questões ali dos direitos, com um bom nível. Mas, no geral, não precisamos marcar a área. Escolaridade, eu sempre marco superior, mas por quê? Porque a gente tem concursos básicos aí que cobram direito administrativo, direito constitucional, português, raciocínio lógico. Se a gente não colocar nível superior, vão pegar questões muito básicas desses assuntos. Então, use por regra colocar nível superior. Formação, nada. Região, também não. Esse favoritas aqui se vocês usaram, né, favoritaram lá questões. Aqui, pelo jeito, eu já criei 2 filtros de favoritos, mas vocês podem favoritar. Essa questão eu achei muito... Até não errei, mas eu achei a explicação do professor muito boa. Acho que quando eu estiver revisando, quero rever essa questão. E aí vocês podem ir favoritando questões, né? Tem gente que favorita as questões que erra, mas não é necessário, porque tem um filtro específico. Pode usar isso e depois vem aqui e faz um caderno só das favoritas que eu marquei favoritas revisar, ou seja, todas aquelas que eu marquei para revisar. Não é o caso aqui, porque agora a gente está fazendo um caderno geral, né? Então, nesse caderno geral, a gente usou a banca, usou ano e usou escolaridade. Ok. Aí vem um filtro importante aqui, que é opções, tá? Dificuldade. Eu quero tirar as muito fáceis, quero fazer só médias e difíceis ou só difíceis. Hoje não faz sentido. Mas por que eu disse que vocês têm que aprender a usar o TEC? Quando vocês estiverem com 90% em tributário, eu vou dizer, vai lá e faz um caderno só de difícil, né? E deixa FGV, não deixa só CESP, não deixa... Porque aí vocês têm que errar, ficar 1 hora ali fazendo questões só acertando não nos acrescenta nada. Mas, nesse momento, não faz sentido ainda. A gente deixa tudo, porque a gente está, né, em tese, começando a estudar, a gente quer ter uma amostra bem realista ali de como a matéria é cobrada. Com questões difíceis, médias e fáceis. Remover anuladas, sempre marquem essa. Remover a desatualizadas, sempre marquem essa. Remover não comentadas é interessante marcar também, porque é horrível. A gente faz uma questão, erra e não sabe, vai ver, não tem comentário para saber por que errou. Tá? Esses aqui são os principais. Remover anuladas, remover desatualizadas e remover não comentadas. Quando você coloca aqui remover as que acertei, isso aqui já são filtros para fazer cadernos de erros lá na frente, tá? E aí a gente vai falar um dia só sobre caderno de erros. Hoje, como eu quero mostrar para vocês, quero fazer um caderno de questões bem feito, né? Como esses que a gente tem aí, um filtro bem feitinho e tal. É esses filtros aqui que a gente usa. Remover anuladas, desatualizadas, não comentadas. Não vamos usar esse remover as que errei, as que resolvi, sobre isso a gente vai falar mais para frente. Aqui você tem a opção... eu não quero estudar questões CESP certo e errado, porque não faz sentido, minha prova é FGV, ou minha prova é FCC, ou é CESP, mas é múltipla escolha, eu quero priorizar primeiro resolver todas as múltiplas escolhas do CESP. Você vem aqui e tira as múltiplas escolhas.
né? Tira muito. Ah, eu não botei CESP. Tira certo e errado, mas eu não botei CESP. Não vai fazer sentido nenhum, né? Porque é só CESP que tem certo e errado. Só se você botou CESP. Ah, mas a minha prova, estou estudando para o TCU, é CESP certo e errado. Eu só quero CESP, vou tirar as outras bancas e ainda vou remover as múltiplas escolhas, mesmo que do CESP. No primeiro momento, deixamos todas aqui, tá? Remover adaptadas inéditas, somente com gabarito certo, também não faz sentido. Principalmente essa. Remover anuladas, remover desatualizadas, remover não comentadas. Essa é o que você utiliza para qualquer caderno. E aqui a matéria e o assunto, né? Vamos aqui fazer um caderninho de direito constitucional. Só essa parte aqui de Constituição, conceito, estrutura, supremacia. Me deu 68 questões. Ah, mas esse caderno eu quero ir com ele fazendo 30 questões até a fase 6. Eu quero, sei lá, eu quero 150 questões, né? A fase 1 é no PDF, depois as outras 5 são aqui. Deu muito pouca questão. Como é que eu vou aumentar essas questões? Ah, eu posso botar a VUNESP também, porque a VUNESP é uma banca, né? Uma banca razoável. Botei VUNESP, já passou para 92. Ah, vamos aumentar o ano aqui, 2014, 2013, 2012. E o inverso também, né? Ah, me apareceu 500 questões em português, acontece muito isso. O próprio direito constitucional acontece muito isso, quando a gente não coloca. Você vem aqui, diminui o período, né? A banca, normalmente, a gente não mexe para tirar a banca, porque você já colocou bancas que eram importantes. Mas quando tem muito pouca questão desse assunto. Se tem muito pouca questão desse assunto das bancas mais importantes, também não vamos desesperar, porque é um sinal que as bancas não cobram muito. Ah, mas eu estou com dificuldade, mesmo assim eu queria praticar mais. Coloca a VUNESP, coloca outra banca regional aí que você conheça e sabe que faz sentido colocar, tá? E outra forma aqui de mexer, deu muita questão, então eu vou ver só área fiscal para reduzir isso aí. Deu só 9, né? Muito pouco. Vou botar a área de controle, gestão e controle, já passou para 25. E vou colocar aqui tribunais, as questões de analistas ali de constitucional são boas, fiquei com 44, tá? Então, e aí uma coisa importante, tá, pessoal? Fiz esse caderno, ok, 44 tá bom para mim, desde 2012 a 2020, certo. Vou colocar aqui, direito constitucional, nem lembro qual é o assunto. Constitucional, assunto X. Eu posso já ter criado uma pasta, tá? Olha quantas pastas eu tenho. E aí, você tem que criar a pasta antes, né? Você pode criar uma pasta específica, caderno, CESP, auditoria, enfim, botar sem classificação, gerei o caderno, tá? Tem essa opção de gerar cadernos em série, mas não é o caso, eu vou mostrar para vocês agora. Gerou o caderno, ele vai abrir o caderno. O que é importante? Eu fiz um filtro perfeitinho, bem ali como a professora falou, dos anos tais, removi as erradas, anuladas. O que eu vou fazer? E agora eu quero fazer outro caderno. Você vem aqui, naquele caderno que você acabou de fazer, né? Ele está aqui, ó, vai aparecer sempre aqui no começo, pela ordem dos mais recentes. Direito constitucional, ok. Entrei no caderno. Mas esse caderno ficou com os filtros bons. Eu quero fazer um de administrativo com esses mesmos filtros. Você vem aqui em resumo do caderno, copiar filtros, e ele veio exatamente no filtro desse caderno. É para ir, não me desmente, vai lá. Carrega aí. Ele está pensando, mas é para ele abrir exatamente os mesmos filtros. Se eu cliquei em copiar filtros. Tá carregando. Que susto. Mas agora, né, eu estou com esse caderno de 300 questões com essas bancas todas, e agora foi escolhida a banca e é só FCC. Você vem aqui e desmarca essas 3. Não, mas agora eu quero fazer um caderno igual, só que o assunto não vai ser esse. Eu quero fazer, tiro só o assunto. Agora eu quero fazer aqui de contabilidade de custos. Não tem nada disso. Só desse assunto de custo. Você vai lá, tira o assunto, ou seja, você já tem um filtro, monta um filtro. Depois que você monta um filtro certinho, lógico que de matéria para matéria pode mudar o que você quer colocar no filtro, mas depois você vai lá só em copiar filtros e pronto, né? Não precisa ter todo esse trabalho sempre. Só muda o assunto, só muda a banca, só muda o ano, acrescenta ano, tira ano, e você
já sabe que está com seu filtro, não esqueci de nada, porque aquele lá tinha tudo. Mas como eu faço? Pessoal, vocês têm aí centenas de cadernos já feitos, né, por nós, que tem, vocês entram ali, copiam os filtros, vocês já dão uma olhada se aqueles filtros ali faz sentido. Lógico que muitas vezes a gente teve que mexer no filtro, a gente colocou mais anos, menos anos, justamente porque ficou muito poucas questões. Aí a gente usou aqueles recursos que eu mostrei para vocês para conseguir ampliar o número de questões. Certo, pessoal? Também foi só uma introdução aqui ao TEC, como eu disse, que queria trazer para vocês hoje, para a gente começar aí a tratar desses assuntos mais específicos, até porque estamos aí numa semana que eu imaginei que a gente não teria um público tão alto participando aqui hoje, porque a gente está aí no meio do feriadão, certo? Então, hoje era basicamente isso que eu queria passar para vocês. Abrir aqui um pouquinho para dúvidas, a ideia hoje é a gente não se alongar muito mesmo. Alguma dúvida mais, além da que o pessoal já fez a colocação Professora, aí? Sim. Sou eu de novo. Deixa eu te falar aquela mensagem que eu te mandei mais cedo, sobre que eu volto aos estudos semana que vem, aí, tipo, eu entrei em metas diárias. Tu lembra? Sim. Você não fez, você poderia, o que você poderia ter feito, né, que eu comentei ali antes. Deixa eu ver aqui, deixa eu compartilhar a tela, que eu não estou compartilhando, né? Trocar mesmo, ficar trocando as matérias, é? Não. Peraí. Você poderia ter vindo aqui. Que dia que... ok, não vou estudar os próximos 5 dias. Não é editar matérias, editar horários. Meu plano, editar horários. E aí você colocaria, domingo, trocar meus horários. Aí ele viria para aquela tela. Você colocaria segunda 0, terça 0, quarta 0, quinta 0, vou voltar... Mas o meu problema foi o seguinte, não foi no horário, foi que, tipo, a aula, por exemplo, eu replanejei, aí era para eu começar hoje já, ele adiantou todos os assuntos. Aí eu pausei e coloquei no dia que eu vou começar a estudar e os dias ficaram certos. Mas, por exemplo, no primeiro dia, tecnologia da informação, eu não começo mais na aula 0, eu começo na aula 03, que tá lá, sabe? Ele meio que misturou as aulas. Mas se você não informou a aula como feita, em tese ele só vai replanejar, ele não vai excluir uma aula que ficou para trás atrasada, né? Em tese ele não poderia fazer isso. Você fez pausar plano. Foi, eu pausei o O plano. mais correto nisso, talvez, mesmo assim não deveria ter acontecido. O mais correto seria replanejar atrasos primeiro e depois pausar o plano. Talvez quando você pausou o plano, os atrasos continuem lá, marcados como atrasados, você não replanejou. Lá no dia 5, está dali para frente. Mas talvez se você voltar ali e olhar os dias para trás, estejam atrasados. Os atrasos continuem lá. Então, talvez se você der um replanejar atrasos agora, talvez ele pegue esses assuntos atrasados e coloque lá no dia que está previsto para voltar, para você despausar o plano, né? Porque o pausar o plano, ele não é replanejar atraso, você só pausou da maneira que está hoje e vai voltar daqui para frente. Você precisa replanejar os atrasos quando você atrasou alguma coisa. Certo, eu vou tentar fazer isso então, prof. Isso. A princípio deve ser isso, se não der certo me avisa, mas deveria ser por ali. Vou deixar, obrigado. Nada. Prof, tá me ouvindo hoje? Será? Hoje tô, Genice. Ai, que bom. Prof, uma dúvida. Se eu cumprir minha meta, enfim, fiz tudo direitinho ali no meu plano, aí de repente eu quero fazer alguma coisa diferente, tá? Alguma coisa que eu sei que não tá legal, que eu quero fazer a mais, mas que não é a plataforma que tá mandando eu fazer. Eu posso fazer e lançar, que nem a gente fazia lá na plataforma do coach, ou não dá para fazer isso? Eu só posso lançar tempo das metas ali que a plataforma está pedindo para eu fazer. O que tu acha? Como é que fica isso? Você só pode lançar, boa pergunta, você só pode lançar tempo de assuntos que estão aqui. Porque tá. Mas você pode vir aqui, ó, estudou algo fora do planejado hoje, informe. Sim, ótimo. Mas aí você vai dizer qual é a disciplina, vai estar aqui todas que estão no teu planejamento, o assunto. Ótimo. Mas eu estudei artes modernas, porque eu estava afim. Não. Aí não vai dar. Não, porque a gente sabe onde o sapato aperta, né?
E aí, de repente, tem alguma coisinha ali que tu quer arrumar, e aí não tá no teu plano, né? Tu quer cumprir a tua meta, mas mesmo assim tu quer fazer algo a mais, né? Não, ótimo, perfeito. Entendi, prof. Obrigada. Aí, qual é a diferença aqui até? Porque aqui, qual é a diferença daqui do antecipar, né? O antecipar, ele vai pegar aquilo que já está planejado. Aqui você fez o que tu achou que tinha que fazer, algo que, né, um assunto que já passou. Claro. Mas vai ser sempre... Aí não mexe no planejamento, né, prof? Não mexe no planejamento. Por exemplo, ótimo, aquilo que eu comentei, né? Eu estou mais rápido do que a plataforma está vendo para eu fazer em 5 horas o que eu faço em 4. Essa 1 hora, mas essa 1 hora eu vou fazer coisas extras, eu vou aprofundar em pontos que eu sei que eu, em vez de antecipar, eu quero fazer mais exercício de um assunto, eu quero ver outro. Aí você vem aqui, né? Sim. Que nem eu te disse ali, depois de Aracaju, né? Tem um monte de fichas ali de resumo que eu vejo em 1 hora, mas vários assuntos juntos, né? Pontos assim que eu sei que para mim são dodói, né? Então eu vou ali, faço essa 1 hora, e só que foram vários minutinhos de várias coisas, né? Aí de repente eu escolho ali aonde lançar só para contabilizar, né? Isso. Para contabilizar e ficar registrado que a tua carga horária você cumpriu as tuas horas líquidas, né? Perfeito, prof. Obrigada. Beleza. Como é que tá a praia aí, Genise? A praia tá indo, tá aqui, Capão da Canoa, tá legal. As praias do sul, né? Uma friagem à noite, um calorão, quer dizer, calorão não, né? Mas um frio azul, de noite. Aquele mar azul, sim. Né? Azul chocolate. Não, mas valeu para sair um pouquinho, né? Com a família, valeu. Mas é que nem eu te falei, né, prof? Eu tô nas minhas fichas, né? Eu só não queria o compromisso ali da plataforma agora, porque eu precisava, claro que eu queria ter feito a prova em Aracaju, mas eu precisava de um tempinho mais para... Eu estava querendo entrar naquela fase além, né, de ajustar bem as arestas, então agora... Perfeito. Aí, mas dia 4 eu começo com tudo, mas estou adorando ali, eu acho que vai ser top, né? Aquele dia eu tentei falar, não deu certo, mas eu até acho que eu queria comentar com o pessoal que... a gente se enrola nas revisões, né? Eu que venho lá daquela época que a gente faz as revisões dos 7 dias, 30, 60, 90, 120, quando eu já tinha feito a 13ª revisão e não avançava mais. E aí agora, pela plataforma, eu achei show de bola, né? Porque o mais difícil quando tu termina praticamente de estudar é essa organização da revisão, né? Quando vê de novo, eu era muito perdida nisso. Então, em pensar que a plataforma vai me dizer né, o que fazer, vai ser ótimo. Estou louca para começar a trabalhar nela. Eu estou por dentro aí do que o pessoal está comentando. Não estou me pronunciando porque eu não estou mexendo ainda, né? Mas eu estou achando bem legal as colocações dos colegas e eu acho que eu vou adorar. Muito show. Parabéns aí, prof, pelo trabalho. Beleza, Genise. Certo, pessoal? Professora. Oi. Boa noite, Cláudio. Tudo bem? Boa noite. Tudo. Eu gostaria que a senhora comentasse o posicionamento daquelas tarefas na fase 2 e na fase 3. Bom, na fase 3 até que está tudo correto, que vem aquela revisão de roxo e os exercícios. Aí faz os exercícios e depois vai para a revisão. Agora, na fase 2, está aparecendo a revisão de roxo também, os mapas mentais e as questões, entendeu? Então, como é que eu vou organizar isso aí? Eu faço a revisão do mapa mental antes, faço as questões e jogo o roxo para depois das questões que eu fizer? Ok. O roxo, na verdade, que é o resumo, né? O roxo, que é o resumo, ele aparece só na fase 1, tá? Na fase 1, a fase 1 é o quê? É o azul do estudo da teoria, o roxinho, agora não lembro se é roxo, mas o resumo em mapas mentais, que é justamente você pegar o resumo, mapa mental, separar o seu material de revisão, e as questões, que são as questões do PDF. Tudo na sequência ali, né? Tudo na sequência. Depois, a fase 2 é o quê? Depois disso, você só vai ter revisão e questões. O que muda? A proximidade entre um e outro. A fase 2 vem revisão e, na sequência, a próxima atividade já é questões daquele mesmo assunto que você revisou. A fase 3, você vai ter revisão e vai ter, em média, ali 10 dias para ter questões daquele assunto, tá? Somente na fase 1 você vai ter
o azul da teoria, o resumo e os mapas mentais, que é para você preparar aquele material que você... Começar a preparar aquele material que você vai usar na revisão. E exercícios, que é, nesse momento, os exercícios do TEC. Essa é a fase 1. Fase 2 é a fase que tem revisão e logo depois já tem questões, né? Ou seja, você revisa e faz questões junto. Ah, vou revisar e já vou fazer as questões. É aquele primeira vez que você vai para o TEC. Né? Na fase... Laranja, né? Isso. A partir da fase 2 vai ser sempre isso. Sempre revisando questões. Exato. Vai ter só o laranja e o verde. A diferença vai estar no espaço entre o laranja e o verde, do mesmo assunto, né? Na fase 2, o laranja e o verde são do mesmo assunto, bem próximos. Ou seja, reviso a aula de DFC, faço questões da aula de DFC. Depois que você fez isso, a próxima vez que aparecer revisão de DFC, as questões que virão logo depois não serão de DFC. Você vai fazer as questões de DFC 2, 3 semanas depois, separada da revisão, porque agora eu já quero ter essa noção mais real aí do teu desempenho. Não quero que você revise e vá fazer as questões. Você vai revisar para continuar vendo aqueles conceitos importantes. 10 minutinhos, 15 minutinhos, tem pouca coisa anotada de DFC. E, em outro momento, aí sim, você vai fazer questões desse assunto. A diferença da fase 2 para a fase 3 são as mesmas tarefas, revisão e questões. A diferença é que descola uma da outra, né? Você passa a fazer revisões e questões do mesmo assunto em momentos separados. Entendi. Porque, assim, na fase 2, vamos supor, direito constitucional, está aparecendo lá para mim, que eu estou na fase 2, aparece o laranja da revisão, da revisão? Não, na revisão ou não? O laranja do exercício... Mas essa fase 2, eu acho que eu sei o que pode estar acontecendo, Cláudio, que é justamente o que eu coloquei ali. Vocês não conseguem informar a fase sozinho, vocês precisam me passar por e-mail tudo que vocês não estão na fase 1. Porque quando vocês marcam ali que já viram o assunto, ele não dá a fase 1 como feita, ele dá somente o estudo como feito. Então, vai continuar vindo o resumo e vai continuar vindo as questões que seriam as questões do TEC. Ou seja, eu já estou na fase 2, já fiz toda a fase 1 desses assuntos aqui. Então, vocês precisam me mandar um e-mail, professora, matéria tal, estou na fase 2 a partir do assunto X, porque aí sim eu vou tirar todas essas tarefas. Não só quando vocês marcam como estudados, sinalizar já estudados, ele tira só o azul, ele não tira separar o material de revisão e não tira a primeira atividade de questões que vem em sequência. Por isso que você diz, minha fase 2 continua vindo resumo e mapas, e questões, porque aquilo ainda é da fase 1. Quando você sinaliza, o sistema sozinho não passa você para a fase 2. Você precisa me mandar essas informações por e-mail para eu ajustar isso certinho para vocês. Os alunos que estão mais avançados, que pediram para eu enviar, muitos deles que já estão só em revisão e questões, aí eu já tirei todas essas atividades, já vem direto só revisões e questões separados. Eu acho que é isso que está acontecendo. Eu pedi para a senhora, troquei o tributário está corretinho, está aparecendo só as atividades e a revisão. Agora os outros de fase 2 que continuam aparecendo tudo. Mas eu te envio direitinho para a gente tentar modificar. Isso, aí eu ajusto então. Porque quando você só vocês sinalizam, acaba que não funciona, porque eles tiram só o azul, só a tarefa de estudo. Tá bom, obrigado. Boa noite. Nada. Boa noite. Professora, boa noite. Boa noite, Josué. Tudo bem? Tudo. Eu estou com uma dúvida, a questão da leitura do CTN e da Constituição. Uhum. A primeira vez que eu li, aí eu marquei 30 minutos, eu estou na fase 1, tá? E marquei 30 minutos para o CTN e 30 minutos para a Constituição. Então, ele não veio mais. Aí, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo, eu mesmo, sem estar no planejamento. Eu tiro, antes de eu começar o Constitucional e o Tributário, eu leio 15 minutos para cada um. E aí eu lancei naquela aba aqui embaixo que tem estudo algo fora do planejado, informe aqui. Aí eu lancei 15 minutos aqui, leitura, né, lei seca. É o normal? É isso mesmo? Não, eu estou fazendo certo? Não, o normal é estar no seu planejamento. Manda um e-mail para mim lá no timvandinara@gmail para eu colocar de volta. Alguns alunos, quando fizeram a atividade do replanejamento, voltou, outras eu estou tendo que colocar novamente. E agora, quando eu coloquei novamente, não tem mais isso de quando você dá ali, aí, coloca que terminou o assunto, ele desaparecer, porque eu coloquei como se cada tarefa ali de leitura fosse um assunto.
Você manda um e-mail para mim, você fez certo, leu e lançou como se tivesse lido, mas tem que continuar aparecendo aí no teu planejamento. Então, manda um e-mail para mim para eu recolocar ali para você. Ok. Uma outra pergunta referente às aulas, o exercício após a leitura da aula final. Seria as resoluções de questões no PDF. Sim. Eu vi a senhora comentar agora que são pares ou são ímpares. Eu estou respondendo a 30 seguidas, uma atrás da outra. Ok. Não, por que eu digo as 30 só as pares ou só as ímpares, né? Porque às vezes a gente tem 100 questões lá no PDF. Alguns professores separam em subassuntos. Ah, vou colocar só esse subassunto, depois esse, depois esse. Quando você faz só as primeiras 30, talvez pegue poucos subassuntos. Constitucional é um professor que separa em subassuntos. Aí você vai lá e resolve uma ou duas de cada subassunto e não só as primeiras 30. Mas muitos professores não fazem isso. Eu digo para resolver só as pares ou só as ímpares, porque aí mesmo resolvendo só 30, você vai até a questão de número 60. Ou seja, se o professor colocou só organizou por assuntos, você consegue ter uma amostragem maior e ter visto questões de mais assuntos. Só isso, você vai fazer 30, mas eu sugiro, vou fazer só as pares. Por que só as pares ou só as ímpares? Para ver até a questão de número 60, né? Se tiver separado por assunto, você vai ver mais assuntos que ele tenha colocado ali. Tá bom, era somente isso. Muito obrigado. Nada. Oi, Vandinara, tem outra dúvida. Oi, Mari. Para mim, apareceu tarefa de questão de discursiva. É para eu voltar de novo no seu curso de Aracaju e começar a fazer todas as questões? Ok. Isso aí, pessoal de Aracaju, né? Vocês vão ter ali pelo menos uma discursiva por semana para fazer. Quem já era meu aluno do Coach Concurseiros tem o caderno do TEC de discursivas. Se você já fez todas, eu acho que vale a pena refazer. Eu acho que vale a pena refazer, principalmente aquelas que você teve mais dificuldade ou que teve que, na primeira vez que fazer, olhar a teoria, estudar antes, dessa vez tenta fazer sem olhar. Mas, ainda assim, eu vou mandar para vocês esse caderno do TEC de discursivas aí. São discursivas de direito tributário, principalmente tributário, né? Mas tem também constitucional, tem alguns outros assuntos ali, para fazer uma discursiva por semana, pelo menos. Quem for meu aluno do curso regular também tem as questões do curso regular lá para fazer. Beleza? Outra fonte que tem... A ideia dessa atividade é fazer uma discursiva por semana. Lá no pacote de Aracaju tem aquele curso do Vilches também, de discursivas, bem interessante, dá para tirar questões de lá também. O objetivo é escrever toda semana. Professora, consegui aqui resolver, viu, aquele problema, para avisar para a galera. Quando você pausa a plataforma, ele meio que congela todo o planejamento e, tipo, deixa em branco até o dia que você vai despausar. Por isso, não estava fora da ordem, é porque estava como se, entendeu? Congelado e, tipo... Uhum. Mas, quando assim... pausou, ele calculou tudo certinho. Foi. Viu? Beleza. Obrigado. Nada, pode pausar novamente e voltar para as férias, então. Já estou nervoso. Obrigado. Oi, Genise. Prof, me ouvindo? Sim. Ouvindo? Tá, porque o meu celular, né, depois do banho de mar que ele levou em Aracaju, né, mais um prejuízo de Aracaju, mas tudo bem. Sobre a discursiva que a colega comentou e que você falou do curso, né, ali do Vilches, no reta final tem o do Vilches e o de auditoria. Do Vilches são 40 questões, eu acho, e de auditoria várias questões. Então, ali dá para a gente treinar muito, bem legal esse reta final, ficou ali para a gente treinar discursivas. Ótimo, então dá para aproveitar bem esse tempo. Sim. Beleza. Feito, só para complementar ali. Feito, prof. Obrigada. Feito, pessoal. Vandinara, sim? A gente está com uma colega que está com problema com áudio e ela mandou aqui no grupo. Ela está com dificuldade na parte de contabilidade de custos. Ela disse que tem que fazer a questão do PDF, só que quando ela clica no link, abre as aulas do Silvio Santos e não tem PDF.
nessas aulas. Eu não entendi muito bem a pergunta dela. É que ela está com dificuldade no áudio para te mandar do... Eu vou dar uma olhada, mas um curso completo ali de PDF, em PDF de custos, é o de Aracaju. Mas eu vou dar uma olhada. Eu coloquei o curso do Silvio como referência, mas eu não tenho certeza se eu já não coloquei um PDF lá também como referência. Como a referência principal é o curso do Silvio, vai sempre linkar para o curso dele de videoaula. Ela tem que olhar lá na referência 2, lá embaixo, se tem um segundo curso de referência, que seria um PDF, que é o que acontece, por exemplo, com a própria contabilidade, né? Onde a gente tem um curso de PDF, lá embaixo eu coloco qual é a aula do Silvio de videoaula de referência. Tá? Mas o curso de Aracaju é uma boa referência para fazer os PDFs, para fazer as questões do PDF. Mas eu vou dar uma olhada ali em custos. Pede para ela mandar um e-mail, por gentileza. Ela não colocou isso no bate-papo, né? Mas sempre que vocês tiverem alguma dificuldade assim, pessoal, ou chat privado ali no Telegram ou e-mail. Até acho mais legal o e-mail. Quando for referente a material, plataforma, né? Porque tem que abrir o computador, ver se está, se não está. Outra dúvida mais direta, o Telegram. Outra dúvida que eu tenho é a respeito das questões. Uhum. Quando vier lá assim, fazer exercícios, vamos supor que eu já terminei de ver um PDF hoje, de auditoria, um exemplo. Aí amanhã eu tenho que fazer exercícios dele. Eu vou fazer logo o PDF, né? Não a parte do TEC. Sim, é o que eu coloquei ali. O sistema ele não diferencia, ele só conhece a atividade de exercício. E quando eu cadastro a atividade de exercício, necessariamente eu informo lá o caderno do TEC. Mas, ou seja, sempre que aparecer exercício, vai vir caderno do TEC para vocês. Mas vocês sabem que vocês só partem para o TEC lá na segunda vez que vocês estão fazendo exercício. Os primeiros exercícios que vocês fazem de cada assunto é do PDF. Então, a primeira vez que aparecer a atividade de exercícios de um assunto, e vai ser logo após você, na mesma semana, ou no máximo, né? Se for na sexta, pode ser na segunda, enfim. Na segunda, na terça, que vai aparecer exercício daquele assunto, é os exercícios do PDF. Primeiros exercícios são sempre do PDF. Embora tenha aquele link ali dos cadernos, por quê? Porque o sistema não diferencia, né? Para ele é exercício, mas você sabe que os primeiros 30, PDF. Tá bom, então, obrigada. Nada. Professora. Opa, desculpa, pode ir? Juliana e Danilo. Pode falar. O professora, eu sou da turma nova, da leva que entrou agora por último, é a Juliana, tá? Até vi seu e-mail agora sobre eu passar a minha posição em cada matéria. Aí eu fiquei só com uma dúvida, porque eu já estudei praticamente tudo,